Fala, nação rubro-negra, Caião aqui. Vamos para mais um dia aí das principais notícias do Flamengo no dia. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aí o que vocês acharam e vambora pro vídeo do Mengão. Bom, qual que é a situação então em alguns estados aqui do Brasil, tá? Estados com clubes também na primeira divisão. São Paulo, volta gradual, como o Mendel falou, a partir do dia 1º de novembro. No Rio de Janeiro, 50% do público a partir de 2 de setembro. Em Belo Horizonte, 30% de público a partir do dia 18. O Galo também agora entra na justiça tentando antecipar isso para o Campeonato Brasileiro. E em Porto Alegre, os estudos ainda estão sendo feitos. A Conmebol já autorizou a volta em suas competições. A CBF, neste momento, veta o retorno de público nas competições em que organiza. O Flamengo entrou na justiça no STJD para ter a presença de seu público, de sua torcida nos jogos do Campeonato Brasileiro. E o vice-presidente jurídico do clube comemorou a liberação. Olha só o que escreveu o Rodrigo Danche. O STJD concedeu liminar para permitir o retorno da torcida aos estádios, desde que obedecida à legislação municipal da cidade em que o Flamengo mandar os seus jogos. Devagar e com os protocolos sanitários, nós vamos voltando. Então foi liberado para o Flamengo, mas isso revoltou alguns clubes, como por exemplo o Palmeiras, principalmente os clubes de São Paulo. O Palmeiras discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de público. O Corinthians foi no mesmo sentido, entende que a decisão que concede a alguns clubes o direito de voltar em suas arenas fere o acordo estabelecido no Conselho Técnico da Série A. E o Internacional também foi no mesmo sentido. O Inter discorda integralmente da decisão. O São Paulo também emitiu nota no mesmo sentido e o Santos também, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Mário Marra, Eugênio Leal, agora é com vocês. O que vocês acham dessa nova discussão envolvendo o futebol brasileiro? Hein, Eugênio? Vamos lá, começando por você. Sabe o que acontece? Não faz muito tempo, a gente estava aqui falando sobre a formação de uma liga de clubes no Brasil, né? Ouvimos dirigentes, né, Marra? Inclusive no nosso Rolou Melão. Por falar nisso, tem uma nova edição no ar falando sobre os problemas do futebol gaúcho do momento. Mas a gente ouviu dirigentes, a gente acreditou em uma série de discursos, a gente viu cartas, a gente viu manifestos, e eu cheguei, bobo que sou, a acreditar em algum momento que poderia haver união entre os clubes. Mas não é uma grande mentira isso, né? Eu acho que não tem nenhuma chance da gente ter uma liga dessa forma, quando o clube entra na justiça para conseguir direito só para ele. A gente falava recentemente sobre isso, semana passada, sobre essa questão de volta do público aos estádios, e eu dizia, é importante que volte todo mundo junto. Quando todo mundo tiver condições de receber público, todo mundo volta junto. É isonomia, é igualdade para todo mundo. Mas não, eu posso. Vocês é que se virem, deem o jeito de vocês, eu não estou preocupado com vocês. E aí fica sendo o que a gente vê na sociedade como um todo, né? É o Brasil. Cada um olha para o seu próprio umbigo. O Flamengo já entrou na justiça, como a gente viu, e o Atlético Mineiro sinaliza que também pode entrar, já que o Flamengo conseguiu, para também ter a liberação de seus torcedores. Marra. Então, tem tantos pontos aí, um deles muito importante que não é diretamente envolvido, mas nos obriga a olhar enviesado para lá, que é a situação da nova liga. Eu também já não estou acreditando mais, o Eugênio já destacou. Vou passar para outros então, Bruno. Em relação à isonomia, eu recebi já no Twitter algumas pessoas falando, mas na Inglaterra quando voltou com algumas cidades e não com outras, vocês achavam legal. Não. Vocês é meio longo, é meio grande, mas acho que a gente precisa explicar. Quando voltou, existia uma decisão federal que dividia e lançava desafios. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. O exemplo de Newcastle e o exemplo de Liverpool. Eram 2 cidades que tinham, e também regiões, né, uma mais para o norte, outra mais para o noroeste, para o nordeste. Sempre confundo. E então, Bruno,
tinham níveis altíssimos de contágio. Em uma, as coisas ficaram, as coisas vão melhorar. Em outra, foi feita uma testagem em massa. E Liverpool, por exemplo, saiu de 700 contagiados por 100 mil habitantes para menos de 100, por causa da testagem em massa. E aí, com isso, Liverpool, Brighton e Londres entraram como cidades que poderiam receber 10% dos torcedores. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Esse era um ponto. Foi feita testagem em massa e eram decisões regulamentadas pelo governo. O governo federal tomou essas decisões. O outro ponto, e que a gente, ou as pessoas às vezes não querem ver, é que isso durou pouco, porque deu errado. Sim. Durou muito pouco porque deu errado. O contágio aumentou, as cidades perderam o controle de novo. E o que aconteceu? Foi cortado isso. Então, não estava no momento. Agora está no momento. Na Inglaterra, em alguns outros países, a gente já está vendo amistosos com torcida, e a gente vai ver os campeonatos com torcida. Agora lá está no momento. Aqui, por mais que a gente comemore que não está morrendo mais 4 mil por dia, é claro que isso enche a gente de alegria, ainda também não está no momento. E as cidades não têm esse controle todo de número de testados. Eu acho que é o seguinte, Marra. Existe a discussão que a gente está discutindo aqui há 1 ano e meio, ou quase 2 anos, que é a sanitária, certo? É possível voltar? Existe a questão econômica. É necessário? Precisamos voltar? Existe a discussão de isonomia, que a gente estava tendo aqui. Mas agora tem uma nova, que é a discussão ética. Foi acordado ou não? Sim. Em março teve o conselho e todos chegaram ao seguinte acordo: quando todos puderem, a gente volta. Certo? Eu acho que o Flamengo tem que responder agora é o seguinte: se foi acordado que só voltaria quando todos voltassem, por que você está quebrando a sua palavra agora? Acho que essa é a discussão atual. Sim, concordo com você. E isso só mostra, voltando àquele primeiro ponto, que é muito difícil acreditar em uma liga, né? Porque os clubes pensam neles, pensam no urgente para eles. Exato. Porque, para mim, o que tem que ser respondido é isso. Quem agora está entrando na justiça? Por quê? Por que você está entrando se tinha sido acordado o contrário? Acho que essa é a questão, Eugênio. Por que não entrar na justiça conjuntamente? Estamos aqui unidos, estamos trabalhando nas bases da construção de uma nova liga e tal. Se bem que parece que a última reunião já foi cheia de problemas. Mas pensamos que é importante que o futebol trabalhe em conjunto, que os clubes que têm os mesmos interesses no final das contas, que eles trabalhem em conjunto, pelo menos na minha cabeça, né? E fora de campo os clubes têm interesses semelhantes. Como a arbitragem, cada um só reclama quando se sentiu prejudicado. Vamos lá, o São Paulo chiou pra caramba no final de semana e ontem tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, maravilha. O Vasco chiou ontem. Amanhã, se acontecer algum lance de arbitragem a favor dele, ele não vai reclamar. Não, lavo as minhas mãos, é isso mesmo, tá, arbitragem. E aí é o que eu penso. Essa questão é uma questão que interessa a todos, da volta do público aos estádios. Já debatemos isso aqui algumas vezes, Bruno. E eu já falei que é hora da gente começar a pensar nisso, a planejar isso, a trabalhar isso, dar uma olhada. Eu acho que a gente tem ainda essa questão da variante Delta aí, que é um fantasma, né? Vamos ver se ela progride ou não, se os números continuam caindo. Se continuarem caindo ali na frente, não muito longe, eu acho que dá para a gente fazer um plano de retomada gradual do público nos estádios, com distanciamento, com separação, não é todo mundo junto, mas é para todo mundo. E eu acho que é interesse de todos que isso aconteça. De todos, e eu falo amplamente, até de nós da imprensa, né, para que se possa voltar a trabalhar nos estádios. Há uma distância muito grande hoje, já existia, mas agora ainda mais, em função de você ter contato ali com os profissionais do futebol, poder voltar a frequentar um CT, no caso dos repórteres, é o trabalho deles, né? De todos envolvidos no futebol. Mas entendo que são decisões em conjunto, que são evoluções para todos. Não consigo entender que alguém que entre individualmente. Não vou pensar no meu, os outros que se virem. Não acho que seja o melhor para o esporte. Mas o Flamengo está no direito dele, né? Se ele acha que tem que fazer tudo sozinho, que faça.
Não, mas aí essa é a questão, né? Uma coisa é o direito, outra coisa é a tua palavra, não é? Porque é a mesma questão. Poxa, por que que pode na Libertadores e não pode no Campeonato Brasileiro? Porque no Campeonato Brasileiro os clubes acordaram que só voltariam os torcedores quando todos pudessem. Ou a palavra não vale nada aqui para ninguém. É isso? Sim, é isso. Aí, assim, as pessoas pensam, mas cada um tem que buscar o seu direito. Sim, em algum momento cada um vai ter que buscar o seu direito. Só que ontem a gente conversou, sentamos aqui e tal, e a gente falou, gente, não vamos entrar na justiça, vamos esperar as coisas acontecerem ao seu tempo certo. Então, aquele acordo de ontem já não vale mais. Ou seja, o de depois da manhã não vai valer também, Bruno. Isso. Entende? Se você não pode confiar no de ontem, o de amanhã muito menos. E como é que vocês acham que vai ser essa queda de braço agora? Vai ser uma questão assim de quem tem mais força? Porque a gente está vendo os clubes paulistas, a CBF, o Internacional, eles estão querendo seguir o que foi acordado naquela reunião em março, certo? No Conselho Técnico da competição. Do outro lado está o Flamengo batendo de frente e aparentemente o Atlético indo também nesse mesmo sentido. Se o Flamengo pode, eu também vou querer. Sim, o Atlético ia entrar no STJD. A notícia que eu li era que o Atlético também ia querer esses direitos. Para mim também está errado. Porque ele também estava no acordo antes, né? Sim. Legalmente está certo? Legalmente aí a justiça vai definir, mas a questão que eu estou levantando aqui é da sua palavra, certo? Porque o Atlético ele já prevê, ele já quer contar com sua torcida no jogo contra o River, certo? Já que a Conmebol liberou, perfeito, não tinha acordo com ninguém. Tá liberado, tá liberado. Beleza. Agora ele quer antecipar isso também já para o jogo contra o Palmeiras, 4 dias antes. Como é que vai ser essa queda de braço, Eugênio? Quem tem mais força? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Acho tudo uma zona, acho tudo sem organização, cada um por si, salve-se quem puder. É o futebol brasileiro. Mas isso mostra também, né, Eugênio, que não tem CBF, né, cara? Assim, é distante, né? Muito distante. Não respeita. Esse momento sabe, assim, o dono da casa tá fora. O dono da casa tá fora e, assim, todo mundo sabe que a porta tá aberta.